Olá, pessoal, tudo bem? Professor Marciano Xavier. Vamos trabalhar direito processual penal para Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Ou qualquer uma outra também, outro concurso que porventura cobre esse conteúdo que nós estudaremos, tá bom? Tá? Então, esse aqui é o nosso tema, né? A nossa grade, o nosso conteúdo programático. E vamos direto, começando pelas diligências investigativas, né? Diligências investigativas estão previstas lá no artigo 6º e também no artigo 3º. Como nós estamos batendo em cima do edital, então vamos estudar apenas aqueles tópicos cobrados pela banca. Diligências investigativas, artigo 6º e artigo 3º. Está lá no artigo 6º, olha só. Dirigir-se ao local providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos. Vamos entender isso aí. Tá? Assim que a autoridade policial tomar conhecimento de um fato definido como crime, por exemplo, um flagrante, em tal lugar aconteceu um tiroteio e morreu alguém. Ou então você que é PRF, né, ficou sabendo que em determinado local, ali próximo do seu posto, do seu local de trabalho, aconteceu um delito ali na BR. O que você faz? Vai lá e protege a área, e conserva. Ele diz preservar a área, para que não se altere o estado das coisas. Ou seja, né? Claro que no caso do PRF tem a questão da remoção, se tiver vítima, tal, sobrevivente, tem que levar, evidentemente. Mas isso o que o Código de Processo Penal coloca é o seguinte: até a chegada dos peritos significa dizer o quê? Que, o policial, apesar daqui, né, o artigo 6º falar em autoridade policial, mas para você também, qualquer policial, qualquer agente da segurança pública responsável por isso, para preservar a área, deve dirigir-se ao local e aguardar a chegada dos peritos. Por quê? Para preservar ao local do crime ou local de crime, para que não venha alterar a perícia. Não pode mexer no corpo, no cadáver, os objetos que interessam à perícia têm que ser mantidos intactos ali, para que os peritos, então, possam chegar e coletar os dados, coletar os vestígios que entender necessário, tá bom? Tá? Qual que é a pegadinha que pode cair aqui? Sobre o Código do Processo Penal indica a alternativa correta, ou certo ou verdadeiro. Ao tomar conhecimento do fato, a autoridade policial ou os seus agentes deverão deslocar para lá e recolher desde logo os objetos. Negativo. Deve, então, preservar para que não se altere o estado das coisas, não recolher desde logo os objetos, porque os objetos poderão ser recolhidos após liberados pelos peritos. Aqui não. Aqui é preservar a área, passar aquela fita zebrada, né? E até a chegada dos peritos, porque o local do crime interessa aos peritos. Outra diligência, né? Outra diligência investigativa é apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos. Sim, né? O agente policial, a autoridade policial, esse que está mais ligado para o delegado, né? Ora, o delegado ele acha que ele quer recolher um objeto, uma cadeira suja de sangue, ou uma garrafa, ou qualquer coisa. Ele pode recolher? Pode, desde que após liberados pelos peritos. Agora, veja bem aqui, apreender os objetos. Professor, então pode a autoridade policial determinar a busca e a apreensão dos objetos? Não. Isso aqui, evidentemente, está ligado com a cena do crime, tá certo? Porque quem pode determinar busca e apreensão é apenas a autoridade judiciária e não a autoridade policial. Então, se cair para você, a autoridade policial deverá deslocar-se para o local e apreender desde logo os objetos falsos, porque até a chegada dos peritos. Agora aqui, a autoridade policial poderá decretar a busca e a apreensão dos objetos após liberados pelo perito. Não, porque busca e apreensão é somente o juiz que autoriza. Mas então quando que vai aplicar isso aqui? Isso aqui, aconteceu um homicídio, por exemplo. Vai lá e preserva a área. Os peritos foram lá, ficaram 3, 4, 6 horas. Saíram de lá. O delegado falou, engraçado, o perito não levou essa garrafa aqui. Eu vou levar essa garrafa. Pode? Pode, porque já foi liberado a área pelo perito.
Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato, sua circunstância, tranquilo, é uma autorização, é uma diligência genérica para o delegado. Delegado, qualquer coisa que você quiser colher para instruir o seu inquérito policial, você tem a discricionalidade, desde que respeite, evidentemente, a reserva de jurisdição. Tem coisa que o delegado precisa de autorização judicial, né? Ouvir o ofendido quando possível, a autoridade policial vai ouvir a vítima, né? Quando possível, nem sempre é possível. Ouvir o indiciado ou o investigado, com observância no que for aplicável, disposto no capítulo 3º do título 7º deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Que trem é esse? Ora, isso aqui tá, se pode ouvir a vítima, o delegado também vai ouvir o investigado quando possível. Agora, veja bem, às vezes o sujeito está foragido, às vezes o investigado está internado, hospitalizado. Isso vai travar o inquérito policial? Não. E por que fala com observância deste capítulo aqui? Porque o indiciado, ele detém alguns direitos. Tá certo? Por exemplo, ele não é obrigado a produzir prova contra si. Ele tem direito ao silêncio, né? Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acareações, apesar do tópico reconhecimento, né? Está lá no artigo 226, quando nós falarmos de provas, né, o delegado, aqui já como diligência investigativas, o delegado pode fazer o reconhecimento de pessoas. Uma diligência muito utilizada no inquérito policial, né, quando a vítima, a testemunha, são chamados para reconhecer o suspeito. Lá, quando estudarmos prova, nós verificaremos quais os procedimentos. Por exemplo, aquele que for reconhecer alguém tem que ser primeiro convidado a descrever a pessoa, quais a característica, colocar o suspeito ao lado de outras pessoas. Isso nós estudaremos no momento oportuno. Professor, precisa de autorização judicial para fazer o reconhecimento de pessoas, para fazer reconhecimento de coisas, para fazer a acareação? Não, não. Tá certo? É uma diligência que o delegado não precisa de autorização judicial. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Isso aqui é uma diligência que também cabe ao delegado requisitar quando entender cabível. Por isso que ele fala, quando, né, for determinar, se for o caso. Por que se for o caso? Porque nem todo crime vai precisar de exame de corpo de delito. A autoridade policial deverá sempre requisitar exame de corpo de delito como diligência investigativa. Falso, se for o caso. Por quê? Porque lá no artigo 158 do Código de Processo Penal, nós estudaremos isso no conteúdo sobre provas, coloca que somente será obrigatório se o crime deixar vestígio. Nos crimes que deixam vestígio, o exame de corpo de delito é obrigatório, né? Tem crime que não deixa vestígio, por exemplo, calúnia. Como é que vai fazer um exame de corpo de delito num crime de calúnia, né? Então, isso aqui, estas diligências investigativas estão descritas no artigo 6º. Cai para os senhores também o artigo 3º, que são essas diligências aqui. Incumbirá ainda a autoridade policial. Além dessas do artigo 6º, a autoridade policial também poderá fornecer, ou deverá, né, fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento do processo. Ora, o juiz, senhores, ele não sai coletando provas. Ele requisita ao delegado alguma diligência. Por exemplo, o juiz decreta a prisão preventiva do sujeito. Quem é que vai cumprir o mandado de prisão? O juiz? Não. O Ministério Público? Não. É a autoridade policial. São os agentes, né, da polícia. Então, cabe a ele fornecer às autoridades judiciais as informações necessárias, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público,
requisitadas, eu coloquei em destaque aqui, porque é sinônimo de ordem, né? O Ministério Público requisitou ao delegado que produzisse determinada diligência. Cabe ao delegado recusar? Não. O juiz requisitou ao delegado determinada diligência. Cabe ao delegado recusar? Não. Tá? Cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Sim, como eu estava dizendo lá no início, quando o juiz decreta a prisão de alguém, né, cabe à autoridade policial cumprir o mandado de prisão. Cuidado, a autoridade policial não decreta a prisão. O delegado solicita a prisão, o juiz decreta e o delegado cumpre. Representar acerca da prisão preventiva. Aqui, ó, tá? Representar significa o quê? Requerer, solicitar a prisão preventiva do suspeito, do investigado. Tá? Então, nós falamos aqui do artigo 6º, do artigo 3º. Termo circunstanciado de ocorrência. Já encerramos, então, as diligências investigativas, tá bom? O que você tem que guardar ali das diligências investigativas? Tá? Aqueles tópicos estudados por nós, você tem que decorar. E entender que a autoridade policial, ela é um auxiliar do Poder Judiciário, por isso que ela cumpre as requisições do MP ou do Poder Judiciário. A autoridade policial, ela é a primeira a dar o pontapé na persecutio, né, persecução criminal, porque através do inquérito policial. Professor, nós não vamos estudar inquérito policial aqui de ponta a ponta? Não, porque somente o artigo 6º e o artigo 3º. Agora já vamos para um outro tópico, que é o termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO. Provavelmente, aqueles que são formados em direito, todos já ouviram falar no TCO. A você que não é formado em direito, também já deve ter ouvido falar em juiz de pequenas causas. Lembra disso aí? Juizado de pequenas causas. Na verdade, no criminal, nós não falamos pequenas causas. Nós falamos em crime de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes com pena máxima não superior a 2 anos. Tá certo? Todo crime, em regra, porque tem crime que não admite o TCO. Em regra, os crimes com pena máxima não superior a 2 anos, né, não serão objetos de inquérito policial, mas sim de termo circunstanciado de ocorrência. Vamos lá, então, o que é isso aí, termo circunstanciado de ocorrência? Né? Conceito. Se eu tivesse que falar para você de um conceito brevemente, eu diria o seguinte, que o termo circunstanciado de ocorrência é um procedimento utilizado para os crimes de menor potencial ofensivo, vírgula, sendo estes crimes aqueles cuja pena máxima não ultrapasse a 2 anos. Cuidado com isso. Pena máxima, tá? Porque nós temos pena máxima, tá? E nós temos pena mínima. Tá certo? Por exemplo, a ameaça, lá do artigo 147 do Código Penal. A ameaça tem pena máxima de 6 meses e pena mínima de 1 mês. Você pega a calúnia, lá do 138 do Código Penal. A calúnia tem pena máxima de 2 anos e pena mínima de 6 meses. Crime de menor potencial ofensivo, objeto de termo circunstanciado de ocorrência, são aqueles crimes com pena máxima até 2 anos. Na prova pode colocar para você. Serão objetos de termo circunstanciado de ocorrência os crimes com pena mínima não superior a 2 anos. Falso. Não é pena mínima, é pena máxima. A pena máxima do crime vai até 2 anos? Sim. Para esses crimes, não se instaura inquérito policial, exceto as vedações. Por exemplo, Maria da Penha, crime militar. Para esses crimes, exceto as vedações, não se instaura inquérito policial. Se lavra termo circunstanciado de ocorrência, TCO. Tá bom? Aplicabilidade. Crime de menor potencial ofensivo. Aquele que tem
pena máxima até 2 anos. Pena máxima, por favor, guarde isso aí, pena máxima. Não é pena mínima, tá certo? E cuidado com uma outra palavra. Porque nós temos, a pena, ela pode ser cominada e aplicada. O juiz aplicou a pena de 1 ano. É diferente de cominada. Pena cominada significa pena prevista é igual prevista, tá? Pena aplicada é aquela que vem de uma sentença. Olha a diferença. Então, qual é a aplicabilidade do TCO? Para crimes com pena máxima cominada de até 2 anos. Para crimes com pena máxima cominada de até 2 anos. Quer dizer o seguinte, que é a pena prevista. Vou te dar um exemplo. Calúnia, 138 do Código Penal. Qual que é a pena? De 6 meses a 2 anos. Olha que interessante. Qual é a pena máxima cominada para o crime de calúnia? A máxima cominada é de 2 anos. Pode ser que tenha um processo, e lá no processo o juiz sentencia um sujeito por crime de calúnia a 1 ano, porque o juiz tem de 6 meses a 2 anos. Nesse caso, quando o juiz lavra a sentença, a pena na sentença é chamada de pena aplicada. Então, cuidado. Sobre o Código do Processo Penal, analise os itens a seguir. Aí tem um item lá para você, o seguinte, será objeto de termo circunstanciado de ocorrência os crimes com pena máxima aplicada de até 2 anos. Falso! Não é a pena máxima aplicada. É a pena máxima prevista, que significa cominada. Entendeu? Tá aí, então, a diferença de cominada e aplicada. Cuidado para não cair na pegadinha. TCO não leva em consideração a pena aplicada, mas sim a pena cominada. Beleza? Vedação. Quais são as vedações aí, senhores? Não se aplica, não é objeto de TCO crime envolvendo Maria da Penha, lá, né, da lei 13.340, né? 11.340, Maria da Penha. Não, Maria da Penha não interessa o crime. Marcelo, mas uma ameaça que está abaixo de 2 anos. Não interessa. Maria da Penha não pode ser objeto de termo circunstanciado de ocorrência, porque tem expressa vedação. A lei Maria da Penha veda a aplicabilidade da lei 9.099. De 1995. E o TCO está previsto na lei 9.099. Então, não se aplica na Maria da Penha. Também não se aplica a crime militar. Tá certo? Não interessa a pena. A pena máxima é de 1 mês. Não interessa. Não se aplica, não pode ser objeto de TCO. Então, é vedado o TCO para Maria da Penha e para crime militar. Tá bom? Atribuição. Quem faz o TCO? Senhores, em regra, a atribuição para confeccionar, para lavrar um termo circunstanciado de ocorrência, é da Polícia Judiciária, tá certo? Só que o Supremo, recentemente, né, já sedimentou entendimento de que a lavratura do TCO pode ser por qualquer órgão de segurança, polícia. PRF pode? Pode. Polícia Militar pode? Pode. Polícia Federal pode? Pode, porque não é atribuição exclusiva da Polícia Judiciária. Olha lá, o STF. Não é função privativa de Polícia Judiciária. Então, cuidado com isso. Segundo o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o termo circunstanciado de ocorrência só poderá ser lavrado por Polícia Judiciária. Falso. É o contrário.
O STF falou, não é função privativa de polícia judiciária. E nós sabemos que a polícia judiciária é a polícia civil, a polícia federal, né? Não é função exclusiva deles, tá? Remessa ao GCRIM. Aqui, ó, remessa ao GCRIM. O que é isso? Juizado Especial Criminal. GCRIM, Juizado Especial Criminal. Senhores, a autoridade policial ficou sabendo de um fato com pena máxima cominada. Alguém chegou lá na delegacia, vem fazer um BO por crime de ameaça, não sendo Maria da Penha, né? O delegado vai fazer o quê? Um inquérito policial? Não. Ele lavra um termo circunstanciado de ocorrência, que é um procedimento específico, um procedimento mais simples, né? Um procedimento mais célere do que o inquérito policial, e encaminha imediatamente para o Juizado Especial Criminal. Para chegar no Juizado Especial Criminal, chamar autor e vítima para uma audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação não cai para os senhores, mas, uma vez lavrado o termo circunstanciado, encaminha-se para o Juizado Especial Criminal. Tá bom? Está aqui, então, a Lei 9.099, tudo que nós falamos está aqui, ó. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Ou seja, ó, é como se o delegado fala, vou fazer um registro aqui e vocês resolvam o problema de vocês lá no GCRIM. Lá vai ter uma audiência de conciliação e tal. E interessante, encaminha-se autor e vítima. Para que será, né? Para fazer a audiência de conciliação. Tá bom? Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima, a que a lei comine, ó, cominar pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Ó, é a que a lei comine. Por isso que eu falei, existe uma diferença entre cominar pena. Pena cominada é diferente de pena aplicada, tá certo? No máximo 2 anos de pena cominada, de pena prevista, tá bom? E por fim, senhores, o termo circunstanciado de ocorrência, ele substitui o auto de prisão em flagrante. Você é a policial rodoviária federal, tá certo? O sujeito está passando lá e ameaça, o PRF manda encostar, o sujeito vem, tá putinho, porque está atrasando na viagem e tal, e ameaça o PRF. Ó, você não sabe quem está mexendo, mas um dia ainda te encontro na rua, você vai ver. Você prende o sujeito em flagrante. Vai ver o quê? Não, você vai ver, ó, ainda te dou um tiro. Você prende o sujeito em flagrante por crime de ameaça. Leva para a Polícia Federal, porque você está em serviço, logo é um crime federal. Tá certo? Lá o delegado vai lavrar o flagrante? Não. Porque a ameaça, a pena vai de 1 a 6 meses, né? Então é um crime que está dentro do patamar de 2 anos de previsão. O delegado vai fazer um TCO, termo circunstanciado de ocorrência. O que isso significa dizer? Que eu não vou ficar preso. O delegado não vai lavrar o flagrante. E o delegado também não vai exigir que eu pague fiança. Eu que te ameacei. Tá certo? Por quê? Porque o termo circunstanciado de ocorrência, ele substitui o auto de prisão em flagrante e impede a fiança. Agora, cuidado. Marciano, mas lá no posto eu te dei voz de prisão. Sim, você deu a voz de prisão, você me conduziu em flagrante, mas o delegado não lavrou o flagrante, né? Tá? Falo isso porque senão cai uma pegadinha para você lá, ó, que o crime de menor potencial ofensivo impede que o policial dê voz de prisão em flagrante a quem for encontrado praticando crime dessa natureza, crime de menor potencial ofensivo. Falso.
O crime de menor potencial ofensivo não impede a voz em flagrante. Você está preso. Isso pode. Agora, o flagrante, ele é escalonado em fases. Primeira fase é a voz de prisão. A segunda fase é quando o sujeito é conduzido até a autoridade policial para lavrar o auto de prisão. A terceira fase é para ver se o sujeito vai pagar fiança ou não, né, recolhimento. Então, a primeira fase acontece. Então, o termo circunstanciado de ocorrência impede, o crime de menor potencial ofensivo impede que a autoridade policial ou o agente de polícia, ou o policial, dê voz de prisão àquele que for encontrado em flagrante delito em crime de menor potencial ofensivo. Falso. A voz de prisão terá. O que não vai ter é o auto de prisão em flagrante. Tá certo? E nem fiança, porque aí lavra-se termo circunstanciado de ocorrência, encaminha-se o autor imediatamente para o juizado especial criminal, ou ele assume o compromisso de ir lá comparecer para uma audiência de conciliação. Tá bom? Fechamos, então, termo circunstanciado de ocorrência. Próximo tópico nosso, prisão. Prisão. Tá? Conceito de prisão. Senhores, prisão, se tivesse que falar um conceito brevemente para você resumido, prisão é uma medida que cerceia a liberdade de alguém. Ué, tem outro conceito mais simples e melhor que esse? Prisão é uma medida que cerceia a liberdade de alguém. Esse cerceamento de liberdade, ou ele vai ser por um mandado de prisão feito, expedido pela autoridade judiciária, pelo juiz, ou em caso de flagrante delito. Tá certo? O cerceamento de liberdade vai ser ou porque o juiz deu uma ordem de prisão, um mandado de prisão, tá certo? Ou porque o sujeito foi capturado em flagrante, dispensando-se mandado de prisão. Então esse é o nosso tema, tá? Falamos do conceito. Espécies, muito cobrado em prova. Quais as espécies de prisão, tá? Nós temos a prisão em flagrante, espécies. Quais os tipos? Quais as variantes? Prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Essas são as espécies de prisão hoje no Brasil. Tá certo? Eu diria para você, faria uma linha do tempo aqui, ó. Olha aqui, ó. O ideal, até mesmo colocado pela Constituição Federal, é que o sujeito só vá para a prisão quando ele for executar uma pena. Estamos falando de execução de pena. Quando o sujeito já teve uma sentença definitiva, uma sentença com trânsito em julgado. Ele teve a sentença, foi condenado a 30 anos, teve toda a oportunidade de recorrer, vai chegar um momento que o sujeito não tem mais para onde recorrer ou correr. Ele vai ser preso. Esta prisão que ocorre após a sentença condenatória irrecorrível, que não tem mais recurso, é na fase da execução da pena. Esta prisão, ela é chamada de prisão-pena. Tá certo? É uma prisão definitiva. É uma prisão definitiva por quê? Porque já tem uma sentença definitiva. Muito bem. Agora, há outras situações em que o sujeito é preso antes de uma sentença condenatória. Ou porque ele foi preso em flagrante, ou porque ele foi preso temporariamente, prisão temporária, ou porque ele foi preso preventivamente, prisão preventiva. Nós estudaremos isso aqui, ó, todos os detalhes dela que caem na sua prova. Não estudaremos a temporária e nem a preventiva, porque não está lá no seu conteúdo programático. Mas a prisão em flagrante tem. Mas eu preciso saber, porque isso cai para você, quais as espécies de prisão em flagrante, temporária e preventiva. Tá certo? Porque na sua prova vai cair uma quarta, vai cair uma quinta.
e você vai colocar falso. Se cair lá, que também constitui espécies de prisão, a prisão decorrente de sentença de pronúncia, você mete um falso. São espécies de prisão. Prisão em flagrante, prisão temporária, prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva e prisão decorrente de sentença de pronúncia. Falso, porque essa aqui, ó, não existe mais, ó. Essa aqui não existe mais. Ó. Era aquela situação em que o sujeito que estava respondendo por um crime de homicídio, ele respondia perante um juiz singular, até uma fase em que o juiz fala, você vai para júri. A decisão que manda o sujeito para júri chama-se pronúncia, você sabe disso, né? A decisão que manda alguém para o júri chama-se pronúncia. Antigamente, mandava o sujeito para o júri e ele era preso para guardar o julgamento do júri. Era uma prisão decorrente de pronúncia. Isso acabou, tá certo? Se o sujeito, se o juiz, na pronúncia, entender que o sujeito merece ficar preso, o juiz tem que decretar a prisão preventiva dele. Então, não é uma simples decorrência da decisão de pronúncia. Também se cair na sua prova, que constitui espécie de prisão, aquela decorrente de sentença condenatória recorrível. Você vai mandar um falso, também não tem mais isso, que era aquela situação em que, Marciano foi condenado a 30 anos. Para o tribunal analisar o meu recurso, eu teria, na verdade, que recolher a prisão. Não, hoje o sujeito tem o direito de recorrer em liberdade, se assim o juiz entender na sentença condenatória, que não é caso de prisão preventiva, a menos que o juiz decrete a prisão preventiva dele na sentença. Então, o sujeito foi sentenciado, ele já vai para a prisão? Não, porque se ele vem respondendo liberdade, em regra ele vai continuar respondendo em liberdade, salvo se o juiz decretar a preventiva. Então, são essas espécies. 1, 2, 3. Flagrante, temporária e preventiva. Tá bom? Estudaremos detalhadamente a primeira espécie de prisão, que está no seu edital, a prisão em flagrante. Tá? Mas antes de estudarmos a prisão em flagrante, vamos estar outros detalhes do edital. Mandado de prisão. O que é isso, mandado de prisão? Senhores, mandado de prisão nada mais é do que um documento expedido pelo escrivão e assinado pelo juiz, confeccionado pelo escrivão e assinado pelo juiz, para prender alguém. Tá certo? Claro que não se tem mandado de prisão em flagrante. Porque o flagrante, por si só, já autoriza a prisão do sujeito. Mas tem mandado de prisão na temporária e tem mandado de prisão na preventiva, que é essa ordem para que o sujeito seja preso. Vamos estudar então esse tópico? Mandado de prisão, expedição, por quem ordenar a prisão. Quem ordenou a prisão? É o juiz da terceira vara criminal da cidade e tal. Ele vai expedir o mandado de prisão. Requisitos. É lavrado pelo escrivão, o escrivão que lavra, o escrivão que confecciona, mas quem assina é o juiz, assinado pelo juiz. Esse detalhe cai para você, pode ser. Identificação. O mandado de prisão tem que ter, no mandado de prisão tem que ter a identificação da pessoa a ser presa. Como é que vai ter um mandado de prisão em aberto se é o nome do cara? Ainda que não tenha o nome completo, vai ter, ou apelido, alcunha, nome, alcunha, apelido, os sinais, se não tiver. Às vezes tem lá, não tem o nome completo, mas tem as características físicas do sujeito, tá certo? Então, a identificação da pessoa a ser presa. Mencionará a infração penal. Que crime está sendo tratado nesta ordem de prisão? Porque praticou o crime no artigo 157, vai estar lá no mandado de prisão.
constará o valor da fiança. Quando o crime for afiançável, quando o juiz arbitrar a fiança, tá certo? No mandado de prisão, ele já coloca, ó, sai a ordem de prisão e também a fiança, caso o sujeito tenha condições ou queira pagar para responder em liberdade. Então, constará o valor da fiança, vírgula, se for o caso, né? Será dirigido ao responsável pela execução. Sim, o mandado de prisão saiu do juiz federal e foi dirigido para você lá da PRF ou da PF. Então, é para quem vai cumprir. Está aqui, então, os requisitos do mandado de prisão. Lavrado pelo escrivão, assinado pelo juiz, identificação de quem vai ser preso, tá? Mencionará o tipo, o crime que ele praticou, a infração penal, o valor da fiança, se for arbitrado, tá certo? E será dirigido para quem vai cumprir o mandado. E o mandado de prisão será sempre em 2 vias, porque uma via vai ficar com o preso e outra via você vai devolver lá para o juiz, tá? Entrega do preso. Tudo bem. Cumpriu o mandado de prisão, você é PRF, você vai ficar, ou Polícia Federal, você vai ficar com esse sujeito lá no seu posto, lá na sua superintendência? Não, você vai entregar esse preso para alguém. Geralmente entrega numa cadeia pública, geralmente entrega num presídio. A entrega do preso será mediante recibo. Ah, não, pega a viatura, vai lá, deixa o preso e não pega nenhum recibo, negativo. Você pega o recibo, que poderá ser no próprio mandado de prisão. Chega lá com sua pastinha, o preso, ó, está aqui, ó, estou entregando esse sujeito aqui. Você prendeu um sujeito aqui em Cuiabá, por exemplo, e ele tem nível superior. Você vai levar ele para o Centro de Custódia da Capital, CCC, ou na sua cidade, na cadeia pública. Lá, quem estiver de plantão lá, o policial, ou o carcereiro, ou o policial penal, que hoje não se fala mais carcereiro, né? Policial penal, ele vai dar o recibo. Recebi nesta data, João da Silva, entregue pelo policial rodoviário federal. Ou você leva um ofício, ou o próprio mandado de prisão, porque lembra que tem 2 vias, um fica com o preso, o outro fica com você. Você pega o recibo de que entregou ele lá, tá bom? Prisão sem a apresentação do mandado, que já o CESP já cobrou isso aí, ó. O mandado de prisão, para prender alguém fora do flagrante, não tem que ter mandado de prisão? Tem. Não tem que ser em 2 vias? Tem. Só que o próprio CPP fala que mesmo sem mandado, poderá o sujeito ser preso quando existir uma ordem de prisão. Então, veja bem, nós temos, ó, a ordem de prisão, uma decisão que decretou a prisão, que vai gerar um mandado de prisão. Tá certo? Você é juiz, recebeu um pedido do delegado, solicitando a prisão do Marciano Xavier. Você, ó, nesta data, portou-se nesta vara o pedido de prisão preventiva do Marciano Xavier por isso, por isso, por isso, por isso. Você analisa, faz uma decisão de 15 páginas. Você fez a decisão decretando a prisão. Essa decisão vai bater lá na mão do escrivão, que vai fazer o mandado de prisão e volta para você assinar. Por isso que é confeccionado pelo escrivão. Você assinou o mandado de prisão. Senhores, o CPP fala que, às vezes, você, policial, pode prender alguém, mesmo se você não estiver com o mandado em 2 vias. Por que isso? Quando isso é possível? Quando se tratar de crime inafiançável. Então, quando se tratar de crime inafiançável, é possível o cumprimento da prisão, mesmo sem estar da posse do mandado de prisão. Marciano, você está dizendo o seguinte: existe a ordem, existe a decisão, né, Marciano? Só não está com o mandado. Isso, garoto. Ó, o mandado não chegou para você, mas você, esperto, quando o sujeito está passando ali no seu posto, você consultou o nome dele e viu que existe uma ordem de prisão para ele. Só que você está sem o mandado. E você verificou que essa ordem de prisão é porque o sujeito foi enquadrado num tráfico de drogas. Tráfico de drogas é inafiançável. Marciano, você está preso. Eu vou dizer para você, cadê o mandado de prisão?
Não estou com mandado de prisão, mas você está preso. Não, mas sua prisão é ilegal, você está praticando abuso de autoridade, cadê o mandado de prisão? Ó, tem uma ordem de prisão para você, está registrado no banco de dados aqui do CNJ, né, que o juiz, quando expede o mandado de prisão, ele também escreve a ordem de prisão lá num sistema que o policial tem acesso. Está aqui, ó. Então tem uma ordem de prisão. E eu estou sem um mandado de prisão, mas estou te prendendo preventivamente, porque tem uma ordem de prisão preventiva. Meu advogado vai entrar com habeas corpus, vai chorar, dizendo que a prisão é ilegal. Não, porque o próprio CPP fala que a não apresentação do mandado, quando se tratar de crime inafiançável, não obsta a prisão, ou seja, pode sim o sujeito ser preso, mesmo sem mandado. Marciano, pode ser preso sem ordem de prisão? Não, exceto o flagrante. Não, a ordem tem. O que não tem é o mandado, porque não teve tempo de chegar para você, policial, tá bom? Cumprimento do mandado, tá? Bom, nos pediu e agora vamos falar sobre o cumprimento do mandado de prisão. Olha aqui, ó. Qualquer dia e qualquer hora. Qualquer dia, qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Senhores, não interessa se é sábado, domingo, feriado, dia do aniversário do sujeito, não interessa. Não interessa se o cara está no culto, se está rezando, orando na igreja, não interessa. Qualquer dia, qualquer hora pode ser executado o mandado de prisão. Só que aí ele coloca uma restrição, o Código de Processo Penal. Respeitadas as restrições à inviolabilidade do domicílio. Por exemplo, senhores, você é policial, chegou na casa do sujeito para cumprir um mandado de prisão e está durante a noite, você pode entrar na casa dele? Não! Porque a casa é inviolável e durante a noite não pode entrar, exceto para salvar o sujeito, não é isso? Prisão em flagrante e tudo mais, mas cumprimento de ordem judicial à noite na casa do cara é negativo. E nesse caso, o que você faz? Você cerca a casa e espera clarear o dia. Tá bom? Fora isso, você pode executar em qualquer dia, em qualquer hora. Tá? Réu escondido em residência. O que acontece? Temos duas possibilidades. Durante o dia, né? Você vai cumprir um mandado de prisão, o sujeito está na rua, não tem problema. Agora, situações começam a complicar se o sujeito estiver na residência de alguém. Olha aqui, ó. Você vai, é durante o dia ou é durante a noite? Se for durante o dia, convocará duas testemunhas e arrombará a porta. Porque, ó, qualquer dia, qualquer hora, respeitadas restrições à inviolabilidade do domicílio. Bom, você vai cumprir um mandado de prisão. Durante o dia, o sujeito não quis abrir a porta, não tem problema. Duas testemunhas e, ó, pá, arromba a porta e prende o sujeito. Está durante o dia. Beleza, você tem ordem de prisão, tem um mandado de prisão. Agora, se for durante a noite, né? Você está com mandado de prisão, foi na casa do sujeito, e já está durante a noite. Pronto, eu não posso pegar duas testemunhas e arrombar a porta. Tá certo? Durante a noite, ó, intima-se o morador e, não sendo atendido, guardará todas as saídas e, ao amanhecer, arromba-se. Como assim intima-se o morador? Ó, estou com mandado de prisão para prender o fulano de tal e estou sabendo que ele está aí. Não, está mesmo. O senhor pode entregar, o senhor deixa nós entrar para capturar? Não, deixa sim, tranquilo. Então, está aqui, pode entrar. Beleza, você intimou o morador. E foi atendido. Agora, intimou o morador. Posso prender o fulano de tal que está aí? Não. O senhor não sabe que mandado de prisão tem que respeitar a inviolabilidade do domicílio, está durante a noite e é inviolável? Senhor, obrigado. Obrigado por me avisar. Tranca tudo ali e fica vigiando, amanhece, não precisa nem intimar, já arromba. Entendeu? Então, muito cuidado com esses detalhes. Prisão fora da comarca. Né? Nem sempre. O Poder Judiciário, para fins de organização, de funcionabilidade, é dividido em comarcas. Né? No caso de vocês federais, é dividido em seções ou subseções judiciárias. É que, na verdade, não deixa de ser uma comarca, só muda o nome na Justiça Federal. Tá? Que é seção ou subseção. Né? Por exemplo, comarca de Cuiabá, comarca de Cáceres, comarca de São Paulo, comarca de Campo Grande. Bom, às vezes,
nem sempre o mandado de prisão vai ser cumprido no mesmo local onde corre o processo, na mesma cidade. Então, é a situação de prisão fora da comarca. Pronto. Prisão fora da comarca, senhores, é por carta precatória. Como é isso aí? O juiz expede um documento para o juiz da onde o sujeito está morando, né, da cidade onde ele se encontrar, mandando, então, para que o mandado de prisão seja executado lá, carta precatória. Ou então, em razão de perseguição, né? Às vezes você quer prender o sujeito, começa na sua cidade, na sua comarca, e ele entra na cidade de outro juiz, outra comarca. Perseguição, o executor faz a prisão, apresenta imediatamente à autoridade local. Ou seja, senhores, em caso de perseguição, não precisa mandar carta precatória, porque você está no encalço do sujeito. E, nesse caso, não precisa você acionar a polícia de lá, de onde o preso adentrou, para que a polícia de lá faça a prisão. Você que está correndo atrás dele, você que está perseguindo, você mesmo pode fazer a prisão. Opa, mas mesmo fora da minha jurisdição, Marcelo, mesmo fora, porque você está em perseguição. Agora tem uma coisa, hein? Você sai da cidade de Cuiabá para prender um sujeito lá em Belém do Pará. Você precisa, está em perseguição. Você precisa acionar a polícia de lá para prender e te entregar o sujeito? Não. Você está em perseguição, você mesmo pode prender. Agora, veja, você tem que imediatamente apresentar esse preso para o delegado lá. Tá certo? Você não precisa acionar a polícia de lá para efetuar a prisão, porque isso você mesmo, que estiver em perseguição, pode fazer. Agora, tem que entregar, apresentar imediatamente o preso. Ó, estamos de Cuiabá, deflagramos uma operação lá e esse sujeito fugiu e nós localizamos ele aqui em Belém do Pará. Então, estamos prendendo, estamos apresentando para o senhor aqui. Tá certo? O delegado vai fazer os procedimentos e aí o sujeito vai ser recambiado. Tá bom? Ok, senhores? Ok? Então, falamos no caso de perseguição, né? Uso da força. No caso de cumprimento de mandado de prisão, é possível usar da força? Sim, em caso de resistência ou em caso de tentativa de fuga, lavrando-se o auto de resistência. Bom, o Código de Processo Penal proíbe de forma cabal a utilização da força. Você precisou conter o sujeito no chão. Isso é possível? Se for necessário, sim. Tá certo? Para evitar a fuga. Tá? No caso de resistência, o cara não quer ceder, ele não quer ser preso, tá certo? Aí você usou da força, né? Isso é possível? Agora, tem que lavrar um documento chamado auto de resistência, coloca ali que, ao ser realizada a prisão do fulano de tal, este resistiu à prisão, tendo sido necessária a utilização da força moderada e necessária para a execução do mandado. Lavra esse documento, 2 testemunhas assinam, ok? Tranquilo. Uso de algemas, né? É possível? Sim. Quando? Medida. Primeira coisa, quais os detalhes? É possível quando for necessário para proteger a integridade física do policial ou até mesmo do próprio preso. Não é isso? Só que tem uns detalhes que nós temos que estudarmos. Nós temos que estudar em razão do que as provas vêm cobrando. Primeiro, é uma medida excepcional, portanto, não é uma regra. Tá certo? Em caso de resistência ou receio de fuga. Senhores, o sujeito está se debatendo. O sujeito já deixou claro que ele vai fugir. Mete a algema nele. Perigo à integridade física do policial própria ou alheia. Tá certo? Justificativa por escrito. Está aqui. Ao uso de algemas é possível, sim, desde que levado como medida excepcional, em caso de resistência à prisão, em caso de receio de fuga, perigo à integridade física própria, né, do policial ou alheia do próprio preso que está se debatendo, e desde que seja feita uma justificativa por escrito,
né? Tranquilo. Uso injustificado causa nulidade da prisão ou do ato processual e responsabilização do agente e do Estado. Tá certo? Não utilizou, não teve a precaução de utilizar a algema dentro desse e mediante esses requisitos. O ato vai ser nulo, a prisão é nula. Ou então, o juiz que manteve o sujeito algemado durante o interrogatório e não justificou por escrito uma dessas situações. Neste caso, vai ser anulado o interrogatório dele. O policial que simplesmente algemou, não justificou por escrito, tá? Não justificou por escrito, não apontou se houve resistência ou perigo de fuga, não apontou que a medida era para proteger o próprio preso ou policial. Ele vai responder penalmente e o Estado também. Tá? Súmula vinculante número 11 trata-se do uso de algema. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência ou de fundado receio de fuga, ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil ou penal, do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado, tá certo? Então, você vai guardar isso aqui, ó. O uso de algema, sim, ou o uso de algema, não. Quando que é não? Olha lá, ó. Uso de algema, não. Expressamente não. Em mulheres grávidas, durante os atos médicos pré-hospitalares preparatórios para a realização do parto, tá certo? E durante o trabalho de parto. Então, pré-parto, né? Tá ali, ó, levou a pessoa da prisão para fazer o parto. Antes do parto tem a preparação para o parto. Não pode utilizar a algema. Durante o parto, não pode utilizar a algema. Bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato, que é aquele período que vai até 6 horas após o parto, né? Em regra, 6 horas após o parto. Então, durante os atos preparatórios para o parto, durante o parto e no período pós-parto, puerpério imediato, até 6 horas. Uns falam até 2 horas, até 6 horas. A prova não vai entrar em quantidade de hora, mas vai entrar aqui, ó. Período, esse aqui pode cobrar, ó. Puerpério imediato, tá? Tranquilo? Aí não pode utilizar a algema. Agora sim, prisão em flagrante, senhores. Agora sim estudaremos a prisão em flagrante, tá? A prisão em flagrante, então, nós estudaremos no próximo vídeo, tá ok? Clique lá.